Josefa viverá momentos de puro terror em Três Graças. A idosa, que há tempos vem sendo desacreditada pela própria filha, vai presenciar uma cena que deixará todos em pânico. Em meio à noite silenciosa, ela flagrará bandidos dentro da mansão. Entre eles, ninguém menos que Bagdá, o perigoso comparsa de Ferete. A partir daí, a confusão tomará conta da casa e o desespero se instaurará. Sozinha no corredor, Josefa ouvirá um ruído vindo do quarto de Raul. Curiosa, se aproximará, acreditando que o neto pudesse estar passando mal. No entanto, ao empurrar a porta entreaberta, levará um susto daqueles. Diante dela, verá Bagdá segurando Raul pelo colarinho e apontando algo em tom ameaçador. "Meu Deus do céu!" gritará, levando as mãos à cabeça. "O que é isso? Saiam daqui! Vão embora da minha casa!" Apavorada, Josefa sairá correndo pelos corredores da mansão, gritando por socorro. "Acorda, Arminda! Liga para a polícia! Estão no quarto de Raul! Tem ladrão aqui na casa!" berrará em desespero. A confusão será tanta que ecoará por todos os cômodos. Do outro lado, Arminda acordará assustada, sem entender nada. Tremendo, trancará a porta do próprio quarto e pegará o celular para ligar a Ferete. "Ferete, minha mãe surtou de vez", dirá nervosa, mas logo hesitará. Ainda trêmula, refletirá sozinha. Não, deve ser mais uma das maluquices dela. A velha anda delirando com cada bobagem. Convencida de que tudo não passa de uma crise da mãe, decidirá não ligar para a polícia. Enquanto isso, no quarto, Bagdá tentará se recompor após o susto do flagrante. "A maluca da minha avó ouviu vocês. Tá lá na sala choramingando e aos gritos. E agora, o que eu faço?" dirá Raul, completamente desesperado. Bagdá, impaciente, responderá com frieza. "Você não falou que ela é maluca? Então vai lá e dá um jeito na velha. Depois diz para sua mãe que ela teve um ataque e pronto." O rapaz nervoso tentará argumentar, mas o traficante não lhe dará ouvidos. "Se ela abrir a boca, ferra com a gente. Anda logo", ordenará. Em seguida, Bagdá lançará um olhar rápido em direção à escultura das Três Graças, que reluz sob a luz da lua, e dirá com ironia: "Boa noite, minhas senhoras." Depois, apagará a luz e saltará pela janela, sumindo na escuridão com seus capangas. Raul, apavorado, encontrará a avó ainda trêmula na sala. "Vó, calma, não tinha ninguém aqui. A senhora deve ter sonhado, foi só um pesadelo", insistirá, tentando convencê-la. Josefa, contudo, não parecerá acreditar. "Eu vi, Raul. Vi com meus próprios olhos. Eles estavam no seu quarto ameaçando você", dirá, com lágrimas nos olhos. O rapaz insistirá, dizendo que ela deve ter se confundido até que, exausta, a idosa resolve ceder. "Está bem, talvez eu tenha imaginado. Eu não quero mais confusão", mentirá, apenas para proteger o neto. Na manhã seguinte, a tensão ainda pairará no ar. Tentando restabelecer a normalidade, Josefa repetirá a Arminda que tudo não passou de um sonho ruim. "Foi um pesadelo horrível, minha filha. Eu misturei lembranças, sons da noite", dirá, forçando um sorriso. Arminda, aliviada, acreditará por um momento. "Eu sabia. Você anda cansada, mamãe. Precisa parar com essas alucinações", responderá, com ironia. Mas a calma durará pouco. Pouco depois, Ferete ligará para Arminda, exigindo que ela verifique se está tudo certo na casa. "Confere a escultura das Três Graças. Se algo der errado com aquele objeto, vai ser o fim para nós dois", ordenará. Intrigada, Arminda decidirá conferir. Caminhará pelos corredores ainda de camisola, o coração acelerado. Ao chegar ao quarto onde fica a estátua, sentirá um arrepio percorrer-lhe a espinha. A janela estará entreaberta, balançando suavemente com o vento. "Meu Deus!" murmurará ofegante. Aproximar-se-á lentamente e perceberá marcas de pegadas no chão. Em pânico, pegará o telefone e ligará para Ferete. Dessa vez não foi delírio da velha, Ferete. Ela tinha razão. Esteve alguém aqui em casa de madrugada e entrou pela janela do quarto das Três Graças, dirá, trêmula. Do outro lado da linha, o cúmplice ficará em silêncio por alguns segundos antes de responder. Então eles vieram atrás da escultura. E se Josefa viu alguma coisa, é questão de tempo até ela abrir a boca. Assustada, Arminda sentará no chão, tentando processar a situação. "Não pode ser. Raul jurou que era imaginação dela", balbuciará.
sem acreditar no que acabou de descobrir. Josefa, do alto das escadas, observará a filha com o telefone nas mãos e entenderá que, enfim, alguém começava a acreditar nela. A idosa respirará fundo e em voz baixa dirá: "Eu não estou louca, Arminda. Nunca estive." A partir daquele instante, a relação entre mãe e filha mudará de tom. O que antes era desprezo e ironia começará a se transformar em medo e desconfiança. Arminda perceberá que os perigos que rondam Três Graças são bem mais reais do que imaginava, e que talvez Josefa nunca tenha sido a louca da história. Arminda permanecerá imóvel por alguns instantes, olhando fixamente para a janela entreaberta. O vento frio da madrugada ainda soprava pelas cortinas, fazendo-as dançar de forma inquietante, como se o próprio casarão tentasse lhe contar algo. O coração da vilã batia acelerado. Cada som parecia mais alto, cada sombra mais ameaçadora. Ela, que sempre zombara das suspeitas da mãe, começava a sentir um medo que não conhecia. "Eles estiveram aqui", murmurou, quase sem voz. De súbito, passos se aproximaram. Era Josefa, firme, com o olhar carregado de reprovação. "Agora acredita em mim, Arminda?" perguntou a idosa, cruzando os braços. "Eu vi com meus próprios olhos aquele homem dentro do quarto. Ele podia ter matado o Raul. Você não me ouviu. Preferiu achar que eu tinha enlouquecido." Arminda tentou manter a compostura, mas a tensão atraía. "Chega, mãe, não começa. Eu já entendi que entrou alguém aqui, mas não foi por minha culpa." "Por culpa sua, sim", rebateu Josefa com a voz firme. "Essa casa vive cheia de gente estranha, de segredos, de mentiras. Desde que aquele Ferete passou a frequentar esse lugar, a paz acabou." A menção ao nome do amante fez Arminda se virar bruscamente. "Cuidado com o que fala. Ferete é o único que me entende, o único que me ajuda a manter essa casa de pé enquanto você me enlouquece com essas histórias." Disparou nervosa. Josefa respirou fundo. "Ajuda? Ou usa você, minha filha? Ele não é confiável. Eu sei o tipo de homem que ele é. E, pelo visto, Raul também." Nesse instante, o nome do neto caiu como uma pedra entre as duas. Arminda franziu o senho. "O que está insinuando sobre Raul?" questionou desconfiada. Josefa hesitou. "Ele estava lá, Arminda. No quarto com aquele bandido. Parecia assustado, sim, mas também parecia envolvido. Como se soubesse quem era o homem, Arminda sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo. Raul, cúmplice de Bagdá? Aquilo seria impensável. Mas as palavras da mãe plantaram uma semente perigosa em sua mente. "Não diga bobagens. Raul jamais faria isso", respondeu, tentando se convencer. "Pois abra os olhos, minha filha. Às vezes o inimigo está mais perto do que imaginamos", disse Josefa, antes de sair do quarto lentamente, deixando a filha sozinha com os próprios pensamentos. Logo em seguida, Arminda pegou o celular e ligou para Raul. Ele demorou a atender, e quando atendeu, sua voz soou hesitante. "Mãe? Aconteceu alguma coisa? Quero que venha aqui agora. Precisamos conversar", disse ela, seca. Minutos depois, Raul apareceu na sala, visivelmente tenso. "O que foi? A senhora tá com essa cara por causa da vovó de novo? Eu já falei que ela sonhou..." "Chega, Raul!" cortou ela furiosa. "Eu fui até o quarto das Três Graças. A janela estava aberta, tinha marcas no chão. Não me venha dizer que é sonho, porque eu vi com os meus próprios olhos." Raul empalideceu. Tentou disfarçar, mas o suor denunciava seu nervosismo. "Deve ter sido o vento. Alguém pode ter esquecido a janela aberta." "Não me subestime, Raul. Eu não sou cega", rebateu Arminda, aproximando-se dele. "Quero saber a verdade. Quem esteve aqui ontem à noite?" O rapaz, acuado, recuou um passo. "Ninguém, mãe." "Eu juro, você tá mentindo!" gritou ela, e o som ecoou pela casa. "A vovó te viu com aquele homem, e sabe o que é pior? Ela me contou que o tal Bagdá te ameaçou. Você quer que eu acredite que tudo isso é coincidência?" Raul engoliu em seco. Eu só queria resolver uma coisa, mãe. Foi um erro. Eu devia ter te contado antes." Arminda arregalou os olhos. "Resolver o quê?" "Ferete mandou o Bagdá aqui para pegar uma parte do dinheiro da fundação. Eu achei que ele ia só buscar o envelope, mas ele perdeu o controle. Eu não sabia que a vovó ia aparecer. Eu juro." A revelação caiu como um raio. Arminda ficou sem ar. "Você permitiu que um criminoso entrasse na minha casa, no quarto das Três Graças?"
berrou empurrando o filho. Você colocou a nossa família em risco, Raul! Josefa, que ouvia da escada, se aproximou devagar, horrorizada. Então é verdade. Eu sabia que aquele homem não era estranho para você, Raul. Eu sabia, o rapaz abaixou a cabeça, tomado pela vergonha. Eu só queria ajudar o Ferete. Ele disse que era importante. Arminda riu, nervosa. Ajudar o Ferete? Você e ele acabaram de abrir a porta do inferno dentro dessa casa. O silêncio tomou conta do ambiente. Josefa olhou para a filha e murmurou. Agora acredita em mim? Ferete trouxe o mal para dentro dessas paredes. E se você continuar protegendo esse homem, vai perder tudo. Até o Raul Arminda respirou fundo, com os olhos marejados, e respondeu num tom amargo. Eu não perco nada, mãe. Eu só começo a entender quem realmente são os inimigos. Lentamente, ela pegou o telefone e ligou novamente para Ferete. Precisamos conversar, e dessa vez cara a cara, disse com a voz fria e firme. Nos próximos capítulos de Três Graças, Gerluce viverá um dos momentos mais intensos de sua trajetória, uma experiência que colocará sua fé à prova e mudará o rumo de sua vida. Com a mãe, Lígia, cada vez mais debilitada e sem condições de comprar os remédios, a jovem se deixará levar pelo desespero e decidirá fazer algo que jamais imaginou: roubar. A decisão vem após descobrir que Arminda guarda uma fortuna em um dos cômodos secretos da mansão, o mesmo lugar onde repousa a enigmática estátua das Três Graças, peça que parece exercer uma aura misteriosa sobre todos que se aproximam. Movida pela necessidade e pela dor, Gerluce entra escondida na casa, aproveitando o silêncio da madrugada. O coração bate acelerado, as mãos tremem. Ela hesita diante da porta do quarto proibido, o mesmo que, segundo os empregados, jamais deveria ser aberto. Mas a lembrança de Lígia tossindo, enfraquecida, a impulsiona. É só um pouco para remédio, depois eu devolvo. Sussurra, tentando se convencer. Ao empurrar a porta, sente um frio na espinha. O ambiente é tomado por uma penumbra pesada, iluminado apenas pelo reflexo pálido da estátua das Três Graças. No canto, ela avista uma sacola cheia de maços de dinheiro, provavelmente deixada por Ferete após mais uma de suas transações suspeitas. Gerluce se aproxima com cautela. Antes de tocar nas notas, faz o sinal da cruz e murmura uma prece. Minha Santa Rita de Cássia, me perdoe se estiver errada, mas é pela minha mãe. Me dá licença para isso, só dessa vez. As lágrimas lhe escorrem pelo rosto. Ela pega o dinheiro e o esconde dentro das roupas, tremendo. No entanto, no exato instante em que se prepara para sair, um estrondo ecoa pela casa, e a porta se fecha sozinha, com força. O barulho faz o coração da jovem quase saltar do peito. Gerluce tenta girar a maçaneta, mas está trancada. O vento gélido percorre o quarto, as velas diante da estátua tremulam e, por um momento, ela sente como se estivesse sendo observada. Tem alguém aí? Grita, sem resposta. Em pânico, encara o rosto sereno da santa esculpida e cai de joelhos. Captei sua mensagem, minha Santa Rita de Cássia. Chora, apavorada. Eu entendi. Não era para eu fazer isso. O medo se mistura à culpa. Com as mãos trêmulas, ela devolve o dinheiro para a sacola e soluça. Me perdoa, minha santa. Eu só queria ajudar minha mãe. Juro que nunca mais faço isso de novo. O quarto permanece em silêncio, e a porta, milagrosamente, se abre sozinha logo em seguida. O som do trinco ecoa como um alívio e um aviso ao mesmo tempo. Gerluce recua devagar, sem ousar olhar novamente para a estátua. Quando sai, cai de joelhos no corredor e começa a chorar. Ai, minha santa, eu sei que errei, mas não precisava ser tão dura comigo por causa disso. Agora eu tô perdida e mal paga. Lamenta, enxugando as lágrimas. Abalada, ela corre de volta para casa, como se fugisse de algo invisível. Ao chegar, encontra Lígia dormindo e se ajoelha ao lado da mãe. Prometo que vou achar outro jeito. Eu não vou mais me sujar por nada nesse mundo. Sussurra, fazendo o sinal da cruz. Durante a noite, quase não consegue dormir, repetindo em pensamento o que viveu. Entre o medo e a fé, sente que algo a protegeu, e que talvez tenha sido poupada de um destino pior. No dia seguinte, Gerluce amanhece pálida e trêmula. As amigas notam seu olhar distante, mas ela evita comentar.
apenas diz: "Eu vi um sinal." E quando Deus fala, a gente escuta. O episódio se espalha pela chacrinha, e muitos passam a acreditar que o milagre foi uma intervenção divina para impedir o pecado. Arminda, por sua vez, nem imagina que seu dinheiro chegou a ser tocado, e segue acreditando que o cofre da mansão está intocado. Enquanto isso, Gerluce tenta se recompor. Vai à igreja, acende uma vela para Santa Rita e deixa no altar o pouco que tinha guardado, como forma de penitência. Ajoelhada, reza em silêncio, agradecendo por ter sido impedida de seguir pelo caminho errado. "Foi o pior susto da minha vida, mas também o mais necessário", confessa a santa. A partir desse momento, a mocinha muda de postura. Em vez de buscar atalhos, passa a se empenhar para conseguir ajuda legítima para a mãe, procurando a farmácia social e os vizinhos da comunidade. Seu arrependimento comove a todos, e até Misael se oferece para ajudá-la. O episódio sobrenatural se torna uma lenda entre os moradores de Três Graças, que passam a dizer que a estátua protege quem tem o coração puro. Mas no íntimo, Gerluce sabe que o sinal que recebeu foi mais do que um aviso. Foi uma segunda chance. E ela jura a si mesma que nunca mais colocará as mãos em nada que não seja seu, nem que a vida a obrigue a passar fome. As consequências do sinal do além, vivido por Gerluce, começam a se espalhar pela cidade como um rastilho de pólvora. A história de que a moça viu uma santa se manifestar dentro da casa de Arminda toma conta da chacrinha, dividindo opiniões. Alguns acreditam tratar-se de um milagre, outros acham que é apenas superstição. Mas, para Gerluce, a experiência foi real demais para ser colocada em dúvida. Desde aquela noite, ela sente uma presença constante, uma mistura de paz e inquietação que a faz acreditar que está sendo observada de perto por algo maior. Mesmo tentando retomar a rotina, Gerluce não consegue se livrar do peso do que viveu. Cada vez que passa em frente à mansão, sente um arrepio percorrer a espinha. "Parece que a santa me olha de novo", comenta com Kellen, que se mostra curiosa com o relato. "Menina, isso é coisa para se levar a sério. Se a santa fechou a porta, é porque queria te salvar de um pecado maior", afirma a amiga, cruzando os braços com expressão grave. Gerluce apenas concorda com o olhar distante. "Foi um aviso, e eu juro que aprendi. Não quero mais me meter com nada errado, mesmo que a fome aperte." Enquanto isso, a situação de Lígia continua delicada. O dinheiro mal dá para os remédios, e a mãe, mesmo enfraquecida, tenta esconder a gravidade da doença para não preocupar a filha. "Eu tô bem, minha menina, só um cansaço", diz ela com um sorriso apagado. Mas Gerluce percebe o esforço e, determinada, decide procurar ajuda na paróquia. Lá conversa com o padre Bento, que ouve atentamente seu relato sobre o milagre. "Talvez não tenha sido apenas a santa, minha filha", diz o sacerdote. "Às vezes o sinal vem para mostrar que a gente ainda tem escolha, e a sua fé já é o começo da cura." As palavras do padre tocam fundo o coração da jovem. Ela passa a frequentar as missas com mais fervor, e sua fé se transforma em força. Começa a ajudar nas ações comunitárias da igreja, distribuindo alimentos e arrecadando doações. O povo da chacrinha, comovido, se une em torno dela e de Lígia. A mudança de atitude não passa despercebida por Arminda, que observa de longe o crescimento da popularidade da moça. "Essa Gerluce anda se achando uma santa agora", resmunga a vilã irritada. "Mas o que ela quer mesmo é me derrubar." Certa noite, Arminda decide investigar o boato de que alguém entrou em sua casa. Chama Ferete às pressas e o interroga. "Você deixou a sacola no quarto das Três Graças, não foi?" O homem confirma, desconfiado. "Deixei sim, mas por que pergunta?" "Porque tem algo errado. Aquele dinheiro foi mexido", responde Arminda, vasculhando o lugar com uma lanterna. No chão, ela encontra uma pequena medalha de Santa Rita de Cássia, caída entre as tábuas, a mesma que Gerluce havia perdido durante o desespero. "Mas o que é isso?" pergunta Ferete. Arminda segura a medalha entre os dedos e murmura sombria. "Um sinal. Ou uma pista." Nos dias seguintes, a tensão aumenta. Arminda começa a desconfiar que Gerluce teve algo a ver com a invasão, mas a ausência de provas a impede de agir abertamente. Ainda assim, decide se aproximar, fingindo gentileza. "Soube que sua mãe não anda bem. Se quiser, posso ajudar", diz,
em tom venenoso. Gerluce sente o veneno por trás das palavras, mas mantém a calma. Obrigada, dona Arminda, mas minha fé já tem me ajudado bastante. O sorriso da vilã se desfaz. A partir daí, uma nova guerra silenciosa se inicia. Enquanto Gerluce busca redenção, Arminda planeja vingança, decidida a descobrir quem ousou violar seu santuário secreto. Ferete, por sua vez, começa a se incomodar com a instabilidade da parceira e teme que o segredo venha à tona. Você tá vendo fantasma onde não tem, alerta ele. Cuidado para não atrair o que não deve. Mas Arminda não se convence. Se foi ela quem tocou no meu dinheiro, vai pagar caro. Milagre nenhum salva ladrão na mesma noite. Gerluce acorda sobressaltada. Sonha novamente com o quarto da estátua, mas desta vez a porta não se fecha. Ela se abre sozinha e a santa parece sorrir. O perdão é o caminho. Ouve uma voz suave ecoando em sua mente. Ao despertar, sente uma paz que há muito não sentia. Sabe que o verdadeiro milagre não foi sobreviver ao susto, mas ter a chance de mudar. Com o amanhecer, decide agir. Reúne alguns vizinhos e organiza uma pequena campanha para arrecadar fundos para os doentes da chacrinha. Aos poucos, sua iniciativa ganha força, e até os mais descrentes começam a se comover. O nome de Gerluce passa a ser associado à esperança. Mas o destino de Três Graças está longe de se acalmar. A medalha perdida de Santa Rita agora está nas mãos de Arminda, que não descansará até descobrir a verdade. E o milagre que salvou Gerluce do pecado pode ser também o estopim de uma nova batalha entre a fé e a vingança. Nos próximos capítulos de Três Graças, Arminda viverá um dos momentos mais intensos e decisivos de toda a trama. Acuada por Ferete e sufocada pelos próprios arrependimentos, ela se verá à beira de cometer um crime terrível, envenenar a própria mãe, Josefa. O plano, porém, não sairá como o esperado, e será justamente nesse instante que a máscara da vilã começará a rachar, revelando um conflito interno que pode mudar o rumo de sua história. Tudo começa quando Ferete, impaciente com a demora na execução de seu plano, entrega a Arminda uma nova dose de comprimidos falsificados. O objetivo é simples e cruel: fazer com que Josefa os tome e, aos poucos, sucumba a uma suposta complicação de saúde. Cansada das pressões e ainda abalada com o retorno de antigas lembranças, Arminda hesita, mas acaba cedendo ao amante. Numa noite silenciosa, ela prepara a bandeja da mãe com um copo d'água e os comprimidos alterados. Seu olhar, frio por fora e desesperado por dentro, denuncia o tamanho do abismo emocional que a consome. Josefa, frágil, mas lúcida, percebe algo estranho no comportamento da filha. Ao ver Arminda se aproximar com a medicação, pergunta com uma ponta de desconfiança: "Que cara é essa, menina? Parece que viu alma penada." Arminda finge um sorriso e responde forçando a naturalidade: "Nada, mamãe. Só cansei um pouco. Tome seus remédios. Vai se sentir melhor." Mas, quando Josefa leva o comprimido à boca, um turbilhão de memórias invade a mente da vilã. A infância pobre, os castigos, as humilhações, mas também os raros gestos de carinho da mãe. As mãos de Arminda tremem. No instante em que a idosa está prestes a engolir o comprimido, a filha age por impulso, dá um tapa no braço da mãe, fazendo o remédio cair no chão. O som seco do comprimido rolando até parar sob a mesa é o bastante para quebrar o silêncio da cena. Josefa se assusta e, sem entender de início, encara a filha com raiva e incredulidade. "Ficou maluca, Arminda?" grita, tentando se levantar. "O que você fez?" Transtornada, Arminda balbucia uma desculpa qualquer, mas a idosa, sagaz, enxerga o que está por trás daquele gesto. Com voz rouca e cheia de amargura, dispara: "Cagona! Covarde!" As palavras ecoam pela casa como facadas. "Não teve coragem de acabar o serviço, foi? Quis me matar, sua desgraçada!" A acusação cai como uma sentença. Arminda recua. As lágrimas finalmente rompem a frieza que costumava exibir. Sem conseguir responder,
Ela foge para o quarto, deixando a mãe aos berros e tomada por um misto de ódio e desespero. Na solidão do quarto, a vilã entra em colapso. Passa horas andando de um lado para o outro, lembrando-se de cada frase de Ferret, das promessas de poder e do medo constante de ser descartada. "É ela ou você, Arminda?", ele havia dito. A frase ressoa como um martelo dentro de sua cabeça. Dividida entre a culpa e o terror, ela não sabe mais se teme o castigo divino ou as ameaças do homem a quem entregou sua alma. Quando o telefone toca, ela já sabe quem é. "Falhou", diz Ferret, com uma voz gelada, quase sem emoção. "Eu te avisei que não gosto de incompetência. Agora você vai voltar lá e fazer o que tem que ser feito. Dê todos os comprimidos, ou eu mesmo risco o seu nome. A ameaça é clara." Arminda tenta argumentar, mas ele a interrompe com frieza e desliga. O silêncio que se segue é ainda mais ensurdecedor. Pela primeira vez, a vilã parece entender que é apenas uma peça descartável no jogo de Ferret, e que, ao tentar salvar a mãe, talvez tenha decretado a própria sentença. No entanto, há algo diferente no olhar de Arminda. A mulher que antes agia movida apenas pela ambição, agora carrega um peso novo, o da consciência. O tapa que impediu a morte de Josefa se torna, simbolicamente, o primeiro ato de resistência contra o domínio de Ferret. A partir dali, ela começa a se perguntar se ainda há salvação para si mesma, e se a chance de recomeçar pode vir do mesmo amor que tentou destruir. Enquanto isso, Josefa, apesar da confusão e da raiva, sente que algo grave está prestes a acontecer. A desconfiança em relação à filha cresce, e ela passa a observar cada gesto, cada palavra, como se pressentisse o perigo dentro da própria casa. A cena encerra com um olhar trocado entre mãe e filha. De um lado, a culpa, do outro, o medo. Entre as duas, um silêncio pesado, carregado de verdades não ditas e arrependimentos acumulados. Esse episódio marca o início de uma nova fase em Três Graças. Arminda, antes fria e implacável, começa a ser consumida pelos próprios fantasmas. A tentativa de assassinato frustrada pode ser o ponto de virada que romperá de vez sua ligação com Ferret, mas também o gatilho para uma vingança ainda mais perigosa. O que parecia ser apenas um erro momentâneo se tornará o estopim de uma guerra psicológica, onde amor, culpa e poder se misturam em doses fatais. Nos próximos capítulos de Três Graças, o clima de tensão vai se intensificar ainda mais quando Ferret decidir mostrar sua face mais cruel. Após descobrir que Gerluce vem se aproximando demais de Raul e até frequentando a chacrinha, o empresário perde o controle e a confronta em um de seus acessos de fúria. Em um tom ameaçador, ele deixa claro que não tolera traições nem curiosidades além do necessário. Gerluce tenta manter a calma, mas o medo é evidente. Ferret, com aquele sorriso frio, aproxima-se dela e dispara. "Se eu fosse você, não me metia onde não é chamada. Há segredos nesta cidade que podem enterrar muita gente, e você pode ser a próxima, se continuar se metendo onde não deve." Enquanto isso, Kellen comenta com Joelle sobre o perigo que a amiga está correndo. As duas conversam num canto da galeria, aflitas. "Essa história da Gerluce com o Raul tá ficando perigosa demais", diz Kellen, preocupada. Ferret não é homem de perdoar. Joelle, angustiada, confirma. "Eu sei. E o pior é que ela não faz ideia do tamanho da encrenca em que se meteu." Na farmácia, Viviane percebe um movimento estranho entre os clientes. Murmúrios, reclamações, olhares desconfiados. Um senhor comenta alto que o remédio que comprou ali parece não fazer mais efeito. Outros concordam, levantando suspeitas sobre a procedência dos produtos. Inquieta, Viviane se pergunta se há algo de errado com os medicamentos, ou se alguém estaria sabotando o estoque. Do outro lado da cidade, Joaquim revive um dos piores momentos de sua vida. Sozinho em seu quarto, ele encara uma foto antiga e relembra o dia em que renegou a filha e a neta. O arrependimento pesa como chumbo. Seus olhos marejam e ele murmura: "Eu devia ter sido um pai melhor."
Agora já é tarde para consertar o que quebrei. Enquanto isso, Raul faz uma proposta inesperada a Joely. O rapaz, que vinha nutrindo sentimentos cada vez mais intensos por ela, abre o coração. Mas o pedido é surpreendente. Ao ouvi-lo, Joely desaba em prantos. Entre soluços, ela tenta explicar que não pode aceitar, que há coisas em seu passado que ele não entenderia. Raul tenta consolá-la, mas percebe que há um abismo de segredos entre eles. Na mansão, Josefa e Gerluce têm uma conversa séria. A idosa, mais lúcida do que nunca, encara a cuidadora com firmeza e faz uma revelação carregada de mistério. Um dia, Gerluce, eu vou te contar tudo o que sei sobre Ferrete. Absolutamente tudo. E quando esse dia chegar, você vai poder usar isso como quiser, até para destruí-lo se for o caso. Gerluce fica em silêncio, sem saber o que responder. No fundo, entende que Josefa guarda informações que podem virar a vida de muita gente de cabeça para baixo. Mais tarde, Raul recebe uma notícia que o deixa em choque. Descobre que é sócio minoritário da fundação sem nunca ter sido informado. A revelação o deixa desconfiado. Ele decide investigar a origem desse vínculo e passa a acreditar que Ferrete possa estar usando seu nome de forma ilícita. Enquanto a tensão cresce, Júnior trabalha na galeria, atualizando os computadores a pedido de Maggie. Antes de ir embora, ele avisa: amanhã eu volto para terminar o serviço. Faltam só uns ajustes e aí fica tudo pronto. Maggie agradece, sem imaginar o que o rapaz encontrará em seguida. Naquela noite, ao chegar em casa, Júnior percebe algo estranho. A porta está entreaberta e as luzes apagadas. Ele chama pelo pai, sem resposta. O silêncio é perturbador. Quando finalmente entra na sala, o pavor toma conta dele. Seu pai está estendido no chão, desfalecido. O rapaz corre até ele, tenta acordá-lo, mas o homem não reage. Tremendo, Júnior liga para a emergência, o coração disparado. Enquanto isso, Ferrete dá mais um passo em sua teia de manipulações. Desconfiado de que Gerluce possa estar se tornando uma ameaça, ele chama Macedo, seu capanga de confiança, e dá uma ordem direta. Quero que descubra tudo sobre essa mulher. Onde mora, com quem fala, o que esconde. Quero saber até o que ela sonha. A noite cai sobre a cidade e o clima de suspense se intensifica. Gerluce, alheia à nova investigação que se aproxima, encerra seu expediente na farmácia. Quando está prestes a sair, Paulinho chega para buscá-la, animado. Vim te buscar, pensei que a gente podia jantar fora hoje, diz ele sorridente. Mas o sorriso logo se desfaz quando ela responde: hoje não, Paulinho. Preciso resolver um assunto importante em casa. Decepcionado, ele tenta insistir, mas Gerluce se mostra firme. O rapaz, contrariado, apenas concorda e a observa se afastar, sem imaginar que aquela decisão mudará o rumo de suas vidas. Gerluce segue pela rua com a mente tomada por dúvidas. As palavras de Josefa ecoam como um presságio. Um dia eu vou te contar tudo o que sei sobre Ferrete. A cuidadora sente que esse dia pode estar mais próximo do que imagina. O vento frio da noite sopra forte, trazendo consigo a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. Enquanto o destino entrelaça as histórias de cada um, o jogo de poder e segredos em Três Graças se torna ainda mais perigoso. Ferrete mostra que não mede esforços para manter seu império intocado. Josefa, mesmo fragilizada, prepara suas cartas com sabedoria. E Gerluce, agora no centro desse turbilhão, terá de escolher entre o medo e a coragem, sem saber que, a cada passo, está mais próxima da verdade que pode destruir tudo. Na manhã seguinte, a tensão ainda pairava no ar em Três Graças. A cidade parecia respirar o mesmo clima sombrio que envolvia seus moradores. Na mansão, Josefa acorda mais disposta, mas com o olhar distante. Passara a noite pensando nas consequências de suas palavras a Gerluce. A velha senhora sabe que, ao tocar no nome de Ferrete, reacendeu uma chama perigosa. Enquanto o café é servido,
Arminda entra no salão, elegante como sempre, porém com um ar inquieto. Ela observa a mãe de relance sem dizer nada. O silêncio entre as duas é espesso, quase sufocante. Josefa, serena, toma um gole de café e solta: "Dormiu bem, minha filha?" Arminda, sem levantar os olhos do celular, responde friamente: "Como sempre. E a senhora sonhou com o além de novo?" Josefa solta uma risada seca: "Sonhei sim. E acredite, vi gente que deveria estar lá, mas ainda insiste em andar por aqui. A provocação cai como uma bomba." Arminda engole em seco, disfarçando a raiva. Ela se levanta bruscamente e sai do salão, deixando a mãe sozinha com um sorriso vitorioso. Enquanto isso, Gerluce chega à farmácia mais cedo do que o habitual. Mal dormira, atormentada pelas lembranças da conversa com Josefa e pelo comportamento ameaçador de Ferete. Ao abrir a loja, é surpreendida por Viviane, que a puxa discretamente para o fundo. "Gerluce, preciso te mostrar uma coisa", diz, nervosa. Ela abre uma caixa de remédios e mostra um frasco lacrado, mas com o rótulo adulterado. "Isso aqui é falsificado. Descobri ontem à noite." Gerluce arregala os olhos, assustada. "Meu Deus! Será que é por isso que os clientes estão reclamando?" Viviane confirma com um aceno. "E o pior, esses lotes chegaram direto da fundação." O nome Fundação faz o sangue de Gerluce gelar. Ela lembra imediatamente de Raul e da revelação de que ele é sócio minoritário sem saber. Tudo começa a se conectar. "Então é isso", murmura ela. "Estão usando a farmácia para lavar dinheiro." Enquanto as duas tentam pensar no que fazer, um carro preto estaciona em frente à farmácia. De dentro, Macedo observa discretamente. Ele segura uma pasta e um pequeno gravador. O olhar firme revela que não está ali por acaso. Após alguns minutos, ele liga para Ferrete. "Já encontrei a tal Gerluce. A mulher parece mais esperta do que parece. Tá conversando com outra sobre uns remédios falsos." Do outro lado da linha, Ferrete fala com voz fria: "Continue observando. Quero saber cada passo dela." Mais tarde, Raul chega à fundação determinado a confrontar os diretores. Descobre que seu nome foi incluído nos papéis há mais de um ano, sem sua autorização. O documento leva à assinatura de alguém que ele conhece bem: Ferete. A fúria cresce dentro dele. "Então era isso o tempo todo", diz entre dentes. "Me usou para limpar os negócios sujos dele." No mesmo instante, seu telefone toca. É Gerluce, aflita. "Raul, precisamos conversar urgente. Acho que descobri algo sobre a farmácia e sobre a fundação também." Do outro lado da linha, Raul respira fundo. "Eu também descobri coisas, Gerluce. Coisas que podem acabar com o Ferete. Mas a gente precisa ser cuidadoso. Ele não vai hesitar em destruir quem cruzar o caminho dele." Enquanto os dois combinam um encontro secreto, Macedo segue registrando tudo de longe. A sombra de Ferete cresce sobre eles, silenciosa e ameaçadora. Na mansão, Josefa sente um arrepio repentino. Olha para o retrato antigo da família e murmura, como se pressentisse o que está por vir. A verdade está vindo à tona e vai arrastar todo mundo junto. A câmera imaginária se afasta lentamente, deixando no ar o clima de suspense. Em Três Graças, o jogo de máscaras está prestes a ruir. E ninguém sairá ileso quando a verdade for, enfim, revelada. Nos próximos capítulos de Três Graças, a jovem irá ao posto para realizar os primeiros exames da gravidez. E, sem querer, receberá uma revelação inesperada sobre o bebê. Desde cedo, Gerluce estava inquieta. A mãe fez questão de acompanhar Joely, como se precisasse protegê-la a cada passo. No caminho, repetia: "Vai dar tudo certo, minha filha. Já já a gente volta para casa." Mas era evidente que a ansiedade falava mais alto. Joely tentava disfarçar o nervosismo, acariciando a barriga ainda pouco aparente. A notícia da gestação havia sido difícil de assimilar, mas algo dentro dela, talvez o amor que já começava a nascer, fazia tudo valer a pena. Quando foram chamadas para a consulta,
O médico as recebeu com um sorriso caloroso.